Olá pessoal, tudo bem com vocês? Bem-vindos a mais uma aula de Educação Física para a Educação de Jovens e Adultos. Comigo novamente, professora Vânia. Olá pessoal, tudo bem? Acho que eles estão estranhando, normalmente agora a gente está mais quietinho, a gente está aqui mais na mesa, hein, Eu professor Felipe? ia falar exatamente isso, professora Vânia. Mas a Educação Física não é só movimento, gente. Exato, eu acho que eles estranharam porque, nossa, mas o professor Felipe terminou fazendo polichinelo a última aula e aí começou já sentado na mesa. Na mesa não, na cadeira e aqui de frente para vocês, né? Mas por quê? Lembram que nós estamos ainda no eixo dos jogos, né? E semana passada nós fizemos o jogo da mancala, que a professora Vânia explicou super bem, deu uma aula de como joga mancala, literalmente deu uma aula. Perdi os dois jogos ali contra ela, mas o interessante era a gente se divertir, conhecer atividades, jogos novos, né? Exatamente, trazer coisas diferentes. Às vezes a gente traz alguma atividade, algum jogo que vocês conheçam, porque também é bom a gente relembrar. Claro, né? claro. Mas também outras coisas diferentes, né, professor Felipe? Exatamente. Que é o que a gente vai fazer hoje. Alguns outros jogos, assim, eu não vou falar que eu duvido que vocês conheçam, porque vocês com certeza podem conhecer. Mas são jogos que nem do Brasil são, né? Eles foram criados em outros países. Assim como o dominó, assim como a mancala que a professora Vânia trouxe. Então a gente vai trazer aqui alguns jogos diferentes para vocês, tá? Mas antes, eu vou falar para vocês que vocês devem estar vendo aqui a gente sentado e em cima da mesa tem o quê? Eu tenho uma régua, eu tenho tampinhas, eu tenho folha sulfite, eu tenho canetinha. Eu vou precisar desses materiais que eu vou colocar aí na tela para vocês, tá? Quais são os materiais? As 4 folhas de papel sulfite, uma canetinha, uma régua e 6 tampas de garrafa PET, né? Sendo que tem que ser 3 de uma cor e 3 de outra cor, para poder determinar se essas tampas são minhas, as outras tampas são da professora Vânia. Então, pessoal, vou dar um minutinho aí para vocês buscar esse material e a gente já volta na sequência para criar um primeiro jogo aí que vocês vão conhecer. Beleza, pessoal? Não sei se vocês já conseguiram pegar esses materiais ali que a gente pediu. As tampinhas, canetinha ou caneta, folha sulfite e uma régua. Eu tenho uma outra tampinha aqui, por quê? Mas pode ser a mesma tampa que vocês conseguiram lá de garrafa PET. Para fazer a circunferência, a gente vai precisar fazer uma circunferência na folha. Então por isso que eu peguei a tampa para ter essa base da circunferência. Mas o primeiro jogo que a gente vai conhecer, vou colocar o nome aí na tela, e é um nome um pouco difícil, né, professora Vânia? Nossa, professor Felipe, Pong Hao-Ki, é isso mesmo? Exatamente, Pong Hao-Ki. Eu falei para vocês, eu acreditava que muitas pessoas não conhecessem esse jogo. A professora Vânia já conhecia o jogo, eu particularmente não conhecia, né? Mas eu vou explicar um pouquinho da história desse jogo, do Pong Hao-Ki. O Pong Hao-Ki é jogado lá no sudeste da Ásia e mencionado o jogo de tabuleiro mais simples do mundo, pessoal. Dito isso, né? Pode ser que algumas pessoas tenham dificuldade de jogar, mas dizem que ele é o jogo mais simples do mundo de tabuleiro, né? A origem desse jogo é na cidade de Guangzhou, na China. Olha o meu chinês aí, professora Vânia, saindo. E então, vocês percebem que esses jogos, a maioria deles,
A criação é lá no continente asiático, professora Vânia. Lembra do dominó? O dominó foi criado na China também, pelo soldado Huang Ming, que a gente explicou. A mancala também foi daquela região. Então esses jogos, a maioria deles são criados nessas regiões asiáticas e há muito tempo atrás. Na Coreia, pessoal, esse jogo é conhecido por... prestem atenção nesse nome, é um nome bem difícil. Onmoukono. Olha lá. Na Índia, como Doguchi, e na Tailândia, pelo nome Suatok Tong. Bem diferente, né, professora Vânia? Para nós, né, professor Felipe? Eu acho que para eles lá é normal essa fala, né? É verdade. Aqui também eles podem achar que os nossos nomes de jogos são diferentes. E para nós, esses nomes aí são bem diferentes, né? Pong Hauki. Mas muito interessante. É o nome do jogo que a gente vai conhecer agora. Então eu peço para vocês voltarem aqui comigo e darem uma olhada no que a gente vai fazer. Então primeiro eu peço a folha sulfite para vocês. E uma só, né? Uma só. Pego a folha e vou ter que fazer 5 circunferências, utilizando a minha tampinha. Então a gente faz uma 4 aqui. nas extremidades. Exatamente, eu já vou mostrar para eles ali como que vai ficar. Faço uma numa extremidade, a outra na mesma linha dela, um pouco mais abaixo. Nos 4 cantos. Exatamente, nos 4 cantos da folha. Pego essa aqui e faço mais uma. Nós vimos no slide o tabuleiro, como que fica, né? Mostraram ali, né? A gente mostrou no slide o tabuleiro. E faço a última circunferência na extremidade. E agora, deixa eu arrumar aqui que ficou faltando um pedacinho. Uma bem no meio, pessoal. Uma circunferência bem no meio. Entre as outras 4 ali que a gente já fez as pontas. Não é difícil, né, professora Vânia? Não. E é legal que você vai conversando, vai montando o seu tabuleiro. Olha lá, nós fizemos 5 circunferências. E o que a gente vai fazer agora? A gente vai utilizar a régua. Para quê? Nós vamos ligar essas circunferências. Quer mostrar para eles, professora Vânia, como vai ficar o tabuleiro? Nós trouxemos já o professor Felipe fez no papelão, né? Então ele não fez na folha sulfite. Aqui ele está fazendo até para vocês visualizarem o que vocês têm em casa. Se vocês não quiserem, podem fazer direto aqui no papelão. Então ele fez as 4 nas extremidades, uma no meio e aí ligou elas. Detalhe, uma bolinha e a outra circunferência, como diz o professor Felipe, não tem a ligação. Fora isso, todas as outras têm ligação. Exatamente. Então é somente uma que não tem. É só uma linha que não vai fazer o encontro de 2. Olha lá, pessoal. Tá assim a tua aí? Deixa eu virar então. Ela fica dessa forma. Tá? Feito o tabuleiro. Feito o tabuleiro. E agora, professor Felipe? Como é o nome mesmo, professora Vânia, desse jogo? Pong Hauki. Pong Hauki. Feito o tabuleiro do Pong Hauki, eu distribuo 2 peças para a professora Vânia e 2 peças para mim. Vamos utilizar só 2 por enquanto. Vamos lá. E agora? Agora eu coloco uma peça minha de um lado e a outra peça do outro lado. E a minha da mesma forma. Exatamente. Qual é a ideia do jogo, pessoal? Eu tenho que bloquear as 2 peças amarelas da professora Vânia. Eu tenho que deixar essas 2 peças de uma forma que ela não consiga mexer. Nós temos aqui uma circunferência no meio, vocês podem observar aí, ó. No meio tem uma circunferência livre e essas linhas são os únicos lugares que a gente pode movimentar as peças. Né, professor Felipe? Podemos dizer assim. Exato. Por exemplo, eu tô aqui, eu posso pular uma casa e fazer isso? Não. Não posso. Eu só posso mexer essas peças de acordo com o espaço que está vazio, tá? Vamos começar o jogo, professora Vânia, para eles entenderem melhor. Mas é assim? Não, pera lá. Aqui amarela.
Não, professora Vânia. Ah, é na ponta, nas extremidades. É nas extremidades, é isso mesmo. As duas na ponta. Me confundiu. Não tem problema, é assim mesmo. Primeira vez que a gente está jogando. Pode começar, professora Vânia. Vamos lá. Eu mexo só com as amarelas. E o meu Você, objetivo... isso, é bloquear as minhas duas peças vermelhas. Parece que nunca vai terminar esse jogo, né, professor Felipe? Parece, mas acabou. E Olha aí... lá, por que acabou? Consegue mexer as suas peças, professora Olha Vânia? aqui, ó, só se for pular. E Não aqui pode não pular. temos caminho. A ideia de não ter um caminho é justamente essa. Para chegar num momento do jogo que as peças fiquem bloqueadas, sabe? Então aqui a professora Vânia não tem mais para onde fugir, para onde correr com a peça dela. Então ela tá bloqueada, ela fica parada. 1 ponto para mim, pessoal. 1-0. Lembram da aula passada? A gente conta quantas pecinhas tinha no Asis, professor Felipe, cada ponto? Ou era jogada? Boa sacada, professora Vânia. Vamos mais uma vez? Tá, ok. Vamos lá. Gostei desse jogo, professor Então vamos Felipe. lá. Não, a primeira a gente entendeu como é o funcionamento do jogo, né? Aí você tem que ter uma estratégia. E assim como na Mancala, na aula passada, a professora Vânia já tinha pré-determinado uma estratégia para ela, aqui é a mesma coisa. Esse jogo envolve raciocínio rápido, o manuseio das peças, né? Então a gente tem que armar uma estratégia e saber como fazer esse manuseio. Vai lá, agora Eu você começo? começa, professor Felipe. As vermelhas são as minhas, né? Vamos lá. Ai. Ai. Demorando esse jogo, professor Felipe. Não, mas esse jogo, pessoal, ele pode ser bem demorado. Vou dar uma pausa aqui agora, professora Vânia, para falar uma coisa para eles. Por quê? Pode ser que algumas vezes a gente vá movimentando as peças e elas retornem à posição inicial, que foi aquela posição que vocês viram ali, ó. Vou colocar na tela para vocês verem de novo. Então, essa posição é a posição inicial, igual tá a nossa aqui, né? Pode voltar pra gente. Então, se nós voltarmos durante o jogo a 3 vezes na posição inicial, o jogo empata. Pra ele não ficar muito extenso. Não, ele fica monótono, né? Então, ele fica um jogo meio parado daí. Mas então, se nós retornarmos 3 vezes na posição inicial, a gente inicia. Empata o jogo e inicia de novo. Mas vamos dar sequência, vamos lá. Ok. E o que eles pedem pra fazer? Pedem não, a regra do jogo a gente pode adaptar, mas para ser um jogo mais dinâmico, mexer as peças rápido, às vezes pra sem não pensar muito. Exatamente, ó. Olha lá o que aconteceu. Fui mexer e ela fez o quê? Bloqueou as minhas duas peças. Sem querer. Sem querer, mas então, por isso, para o jogo ficar mais dinâmico, a gente mexe as peças rápido e a gente tenta ter um raciocínio mais apurado, mexendo as peças. Eu consigo mexer as minhas peças vermelhas, professora Vânia? Não, lembrem que aqui não tem o caminho, só pode passar pelo caminho. Exatamente. Vamos pro desempate? Vamos pro lá. Último? E daí a gente passa para um outro jogo. Ok. Estou ansiosa. Quem começa? Pode ser você. Fique à vontade. Vamos lá. Eu não sei como que eu ganhei aquela hora. Mas agora eu sei. Olhem aqui, gente. Olha lá, pessoal. Foi jogada. Vocês viram que no jogo passado a gente demorou um pouquinho mais, mas nesse jogo, 2 partidas em menos de 1 minuto também. Vitória da professora Vânia de novo. Então, ó, conseguiu bloquear as minhas 2 próximas peças. Muito legal, professor. É um jogo simples e que muitas pessoas não conheciam. Então, é um jogo diferente. A nossa proposta é essa, trazer atividades diferentes. Como eu falei, pessoal, eu fiz num papelão para ficar um pouco mais firme e aí tem uma duração maior o jogo, né? Agora a gente vai passar para outro jogo. É um jogo diferente. Vou pegar outra folha aqui e vou mostrar para vocês aí na tela qual é o outro jogo. Olha lá o nome, professora Vânia. Tapatã. Tapatã, exatamente, Tapatã. Vocês percebam ali no tabuleiro desse jogo
que já aumentaram os números de círculos ali, né, Número de professora? círculos e número de peças. De peças também, eu ia comentar as peças também. E aquela dali é a posição inicial, mas depois a gente retorna. Mas o nome do jogo é esse, Tapatã. E o Tapatã, a origem dele é nas Filipinas. Lembram ali do Pong Hauki, Dominó, da Mancala, todos jogos asiáticos. E esse Tapatã também é um jogo asiático, vindo lá das Filipinas. E lá no sul da China, pessoal, existe um jogo que é muito parecido. Eu quero ver eu falar esse nome agora, que é chamado de Luk Sut Ki. Olha lá, professora Vânia, consegue se arriscar aí a falar esse nome? Melhor no Tapatã, eu fico no Tapatã. Então Felipe. Tá. Luk Sut Ki, que é um jogo jogado lá no sul da China. É o mesmo jogo, idêntico ao Tapatã, só que com outro nome, uma nomenclatura diferente. E ele pode ser traduzido para xadrez de 6 homens, tá? Lá em Gana, pessoal, mudando ali do continente asiático para o africano, ele é chamado de Ashi. Mas cada jogador tem 4 peças ao invés de 3. Então, em cada região, pode trazer aqui pra gente de novo, em cada região que o pessoal tem os jogos, cada um dá sua nomenclatura, cada um adapta a regra de acordo com o seu jogo, né? Tem variações desses jogos em cada região onde ele é jogado. Nós falamos na Mancala, as pessoas às vezes conhecem, mas esse jogo eu conhecia, mas conhecia às vezes por outro nome, né? Exatamente. E as suas regras também, E assim, vocês sempre combinam as regras antes. Lembra lá na Mancala que a gente falei que existiam outras variações, outras regras, mas a gente combinou em jogar só com aquelas regras aí. Perfeito. Criamos lá o primeiro jogo, vamos para o Tapatã. Para criar o Tapatã, régua, pega lá a tampinha para fazer a circunferência de vocês e a folha sulfite. E nós vamos fazer 6 círculos. Mesma coisa. Nas extremidades. Exatamente, nas extremidades. E no meio. Agora. Entre as 2 extremidades. Exato. Antes a gente fez nas pontas só e deixou o meio livre. Agora criamos aqui uma circunferência no meio também. E assim vai sendo, ó. Fizemos um aqui na lateral da folha. Vamos fazer no meio. Agora outros 3 círculos. Faltou aqui, sempre falta um pedacinho. Mas a gente vai arrumando. A gente ajeita. E aqui a gente está fazendo rapidinho, até para a gente começar a jogar. Eles lá fazem com calma, depois podem arrumar, né? É verdade, aí eles fazem. Só pra se eles não estiverem acompanhando a gente fazendo, prestem atenção só como fazem, depois vocês pegam e fazem com mais calma daí, né? Mas a gente sempre fala assim, professor, só olhando a gente não aprende, a gente tem que jogar. Exatamente. Senão a gente esquece, né? Exatamente. Então é interessante. Chama lá alguém da sua casa, enquanto você faz o tabuleiro, conversa, esse momento às vezes de família. E aí depois propõe um jogo diferente para fazer em família. Acaba criando um jogo aí, num almoço de família, numa reunião de família, acaba jogando com o pessoal. E agora a gente vai fazer o que, pessoal? Olha lá, utilizando a régua, vamos ligar todos os pontos da circunferência. Diferente do jogo anterior, como é o nome? Pong Hauki, professora Vânia. Tô bem. Que um deles não tinha ligação. E aqui todos ligam, né, com praticamente todos. Então, todas as circunferências se encontram ali, né? Então, nas laterais e aí aqui para o meio. Essas retas, essas linhas que eu tô fazendo aqui, é para quê? É para o jogo ser mais dinâmico e criar caminhos, né? Para as peças se movimentarem dentro do jogo. Não é difícil, pessoal, de fazer. Claro que tem que ter um pouquinho de calma, a gente vai criando junto. Mas a gente já... Porque às vezes é interessante a gente criar aqui com vocês, a gente perde um pouquinho de tempo, mas para vocês verem que não é difícil, dá para fazer. A gente já trouxe um pronto, como a gente falou, a gente faz um mais bonitinho, melhor ali, né? Mas dá para fazer tranquilamente e dá para soltar no meio ali, professor. E dá para jogar com aquela folha ali. Dá para jogar na folha e dá para jogar aqui no caso a gente fez o papelão para quê? Para vocês visualizarem melhor. Vejam lá.
tá aqui e ali o do papelão. Vamos jogar o do papelão, professora Vânia? Vamos lá. Então, 3 peças para você, 3 peças para mim. Deixa eu lembrar lá, então 2 peças nas laterais e uma do outro lado. Qual que é a ideia desse jogo, pessoal? Nós temos que alinhar 3 peças. Como se fosse na trilha? Exatamente, professora Vânia. Me dá licença aqui, ó. Vou pegar as suas peças e vou fazer... vou alinhar elas na posição da diagonal. Pode ser aqui no meio, pode ser nas laterais. Em qualquer um que tenha ligação. Bem parecido com o jogo da velha. Bem parecido com o jogo da velha, que a gente pode fazer as três imagens, ou do X ou da bolinha. Aqui a gente vai fazer com as nossas tampinhas. Perfeito. Eu sou amarelo, você é vermelho, tanto faz? Tá virado o tabuleiro? Amarelo, me deu então, sorte. Começaremos agora, professora Vânia. Pode iniciar. Então, vamos lá. Calma. Olha lá, ó. Calma. Eu ia mexer para o pessoal. Vou até aqui um pouquinho. Opa. Olha lá, ela conseguiu fazer já as 3 peças alinhadas. Viu? Não é difícil, é bem fácil. Vamos mais uma, professora Vânia. Sério, professor Felipe? Tem que jogar mais uma. Vamos lá. Esse aqui. Você começa, vai lá. Vamos lá. Olha ela de novo. Se eu mexer aqui, ela vem de novo pra cima de mim. Então eu vou pra cá. Poxa, raciocínio, estratégia. Poxa vida, professor Felipe. Olha, ela tá me bloqueando, essa peça aqui. Ela não tá deixando eu jogar. Não, eu tava querendo fazer aqui, professor Felipe. Olha lá, ó, viu? Então, mais uma vez, na primeira jogada ela conseguiu fazer na diagonal, agora ela fez aqui no meio. Estou gostando desses jogos. Você está gostando de todos, né, professora Vânia? Legal esse? Muito legal. Tapatã, pessoal, é o nome desse. Então esse aqui você podia fazer em qualquer direção. Em qualquer direção. Vertical e diagonal. Exatamente. Aqui a gente faz as 3 circunferências tanto nas extremidades como no meio, né? E você tem a chance de fazer o alinhamento dessas peças na diagonal, no meio, nas pontas. Aonde tivesse a linha reta. Aonde a linha liga as circunferências, você pode... reta, né? A linha ligando aqui as circunferências, a gente pode fazer muito bacana, professor. A direção das bolinhas. Tapatã esse aqui, né? Tapatã. Vamos para o último jogo. Então, o último jogo, vocês vão ver ali na tela, é o Xima. Xima. Olha que bacana. É um pouquinho mais complicado para fazer, mas também é tranquilo. Olha lá, pessoal. Vocês vão fazer uma circunferência, vão fazer 8 circunferências e uma no meio. Vão fazer 8 ao redor e uma no meio, tá? Vou mostrar para vocês aqui. Para ficar mais fácil para vocês fazerem, façam a do meio, a linha do meio primeiro, e a gente deixa para fazer a última circunferência no centro, no meio das outras circunferências. Então a gente, ó, liga essas circunferências só no final. As circunferências, elas não estão bem na mesma linha, né, professor Felipe? Ó, elas estão um pouquinho mais para baixo, fazendo um círculo, né? Eu digo para fazer a mesma linha para a gente ter uma referência para poder criar, sabe? E se vocês perceberem, a quantidade de espaços nesse jogo é o mesmo do Tapatã. Isso mesmo. Círculos, mesma quantidade de círculos, né? Então vocês estão observando aqui, né, pessoal, que a gente está criando. Eu já fiz as 2 do meio, agora eu venho aqui para essas diagonais aqui da circunferência. Do meio, as 2 do meio que o professor Felipe falou são essas as extremidades. Isso, essas aqui. Não essa aqui ainda, né? Essa se deixa por último. A do meio mesmo, eu deixo por último. Não é que você falou do meio, as 2 do meio, eu fui olhar, mas só tem uma. Não, ainda não. Então é uma só. Ele falou as do meio seriam essas aqui, ó. Então fazia das extremidades e depois aí você coloca essas aqui entre... Fiz as das laterais, né, no caso, e agora eu vou fazer essa central aqui. Certo. Mas eu tô vendo, professor Felipe, que não são só linhas retas aqui, né? Exatamente. Por isso que tem a diferença do jogo do Tapatã. Então aqui, ó, eu vou fazer o risco no meio.
Vou fazer na diagonal. Então só no meio os riscos, né? Por enquanto, só no meio esses riscos aqui. Então só no meio aqui, ó. Só ligando com a bolinha do meio, com a circunferência do meio. Isso, por enquanto, só no meio. Porque lá nas laterais a gente vai fazer em formato de circunferência. A gente não vai usar régua. Como se a gente estivesse fazendo um grande círculo, né? Então eu vou ligar aqui, ligo aqui, ligo aqui, aqui, aqui. E está pronto o seu tabuleiro aí, professor Felipe. E pronto. Lembrem, você pode jogar naquele ali. O professor Felipe fez aqui o tabuleiro de Shizima. Olha lá, pessoal. Bem tranquilo. E agora eu vou falar a história da Shizima para vocês, porque eu só mostrei o tabuleiro, a gente criou ele rapidinho para poder jogar. A Shizima, ela é oriunda do país africano Quênia, pessoal. O Shizima é um jogo de 3 peças alinhadas. Assim como no Tapatã, que a gente tinha que fazer as 3 peças alinhadas, a Shizima também tem que fazer. Mas vocês vão perceber que é uma variação do Tapatã e ela tem alguma regra diferente. Você não pode fazer, alinhar essas peças nas laterais, no caso. Na língua do povo Tiriqui, a palavra Shizima quer dizer extensão da água. E as peças que o pessoal da região joga, olha esse nome, professora Vânia, eu vou me arriscar aqui. Imbalavali é o nome das peças que eles chamam lá. E ela pode ser traduzida por insetos d'água. Interessante isso, né? Muito legal, hein? Diferente. Mas vamos jogar, né, então, professora Vânia? Deixa eu ver, só ver se eu entendi quando você falou. As peças têm que ser alinhadas sempre passando com a circunferência do centro. Aqui nas laterais... Exata, a diferença... A grande diferença. A diferença dela, eu vou pegar aqui o Tapatã para vocês entenderem. A diferença dela pro Tapatã é porque, olha, se puder levantar aqui para eles, professora Vânia, o Tapatã, que foi o jogo anterior que a gente jogou, a gente podia fazer aqui, né, professora Vânia, nas laterais. Ou aqui. E o Shizima, que a gente está jogando agora, vai jogar agora, a gente não pode fazer elas aqui na lateral, esse alinhamento das peças. Tem que ser sempre na diagonal ou nas retas. Então, uma dica que você já com certeza pegou é ter sempre o espaço do meio a seu favor. Que dentro desse espaço que você vai conseguir alinhar as peças. Às vezes você não consegue, você tem que mudar, né? Às vezes não. E como é a disposição das peças? Lembram que nos outros jogos nós usamos assim, né, professora Vânia? Mas não, agora nós utilizamos... Essa outra diferença. A disposição das peças é assim. Ó. Pode começar, professor Felipe. Então tá, vou lá. E para onde ele vai? Pro meio? Pro meio. É um jogo de estratégia, lembra bem, pessoal. Olha a professora Vânia, o que ela fez, pessoal? Percebam aqui. Travei ele aqui. Travou as duas peças, aí eu vou ter que tirar a minha peça do meio. Tirei a minha do meio, ponto para a professora Vânia. Ela está fantástica nesses jogos ultimamente. Vamos mais uma? Vamos mais uma, professora Vânia. Vamos lá. Pode começar você agora. Agora ele vai fazer isso comigo. Não, é um jogo que a gente tem que pensar. Olha lá. Olha lá, pessoal, o que ela fez? Tirei. Liberou aqui para eu conseguir fazer o alinhamento das minhas peças. Bom, acho que deu pra gente criar, mostrar para eles. Eu acho que eles entenderam, né, como que funciona o jogo, professor Felipe. Então eu vou buscar aqui os tabuleiros que nós fizemos dos 3 jogos. Criamos então o Pong Hauki, que é esse tabuleiro, o Tapatã e o Shizima. Propostas diferentes, né, professora Vânia? Muito bacana, gente. Espero que vocês tenham gostado aí da aula, pessoal. Tentem criar esse jogo em casa e se divertirem com a família de vocês, com quem está mais próximo de vocês, tá bom? Nos encontramos na próxima aula, né, professora Vânia? Isso mesmo. Fiquem bem, gente. Tchau, Até tchau. mais.